Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, o nosso tema de hoje, os relacionamentos na evolução espiritual, é um tema bastante provocador. E, evidentemente, nós vamos fazer essa reflexão sobre a ótica da doutrina espírita baseada na fé raciocinada que essa maravilhosa doutrina ilumina para nós. Porém, nós sabemos que esses relacionamentos com os quais nós estamos aqui falando são muito amplos. Temos relacionamentos familiares, temos relacionamentos profissionais, relacionamentos sociais lá fora, temos relacionamentos religiosos aqui numa casa que a gente professa a fé. Enfim, existem vários tipos de relacionamento. Mas para que a gente possa tentar se adequar ao nosso tempo, eu gostaria de convidá-los hoje para que a gente possa fazer uma reflexão sobre um relacionamento que todos nós temos, que são os nossos relacionamentos familiares. Então, quando a gente olha para o relacionamento familiar, quando a gente olha para o nosso grupo familiar, nós precisamos olhar esse grupo sob 3 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto físico, ou seja, um pai e uma mãe se unem e tem uma prole de filhos, ali cria-se um processo de uma cadeia genética, DNA, e que vai se formando fisicamente uma família. Porém, é perfeitamente possível e muito normal na nossa sociedade, famílias que se reúnem não especificamente pela questão da sequência genética, porque nós temos pais e mães adotivos e temos também filhos adotivos. Então, de uma forma muito rasa, que não é o nosso grande objetivo, esse é o aspecto físico dos relacionamentos familiares. Sobre o aspecto mental, o que a gente poderia falar dos nossos relacionamentos familiares? Bom, segundo a psicanálise, todo ser humano, desde que existe o homem na face da Terra, todo ser humano, todos nós, sem nenhuma exceção, somos seres humanos gregários. O que é um ser humano gregário? É aquele que tem a sua essência, é aquele que tem na sua mais íntima formação a necessidade de viver em grupo. Ou seja, nós precisamos, por uma essência natural da nossa existência, viver em grupo. Então, o ser humano, ele tem por vocação natural viver em grupo. Muito bem. E por que isso acontece? Porque isso é necessário para construir o nosso psiquismo. Precisamos viver em grupo para construir o nosso psiquismo. O que é a nossa psique? É claro que a minha explicação é bastante resumida, o nosso tempo não permite, mas só para a gente ter uma ideia do que é a nossa psique. A nossa psique é como se fosse uma balança com 2 pratos. Um prato é a razão, o outro prato é a emoção. Quando o indivíduo psiquicamente equilibrado, ele tem a razão e a emoção mais ou menos no mesmo nível. Quando ele é desequilibrado, às vezes ele tem a emoção muito forte ou a razão muito forte. Isso gera um desequilíbrio psíquico. E é muito interessante porque a primeira experiência gregária do homem é a família. São os pais, é um cuidador e assim por diante. E isso é tão verdade porque não existe um único bebê até hoje na face da Terra que não tenha precisado de alguém que o cuidasse para que ele pudesse sobreviver. Indistintamente, em qualquer lugar do nosso planeta, quando nasce um bebê, alguém vai precisar alimentá-lo, alguém vai precisar acolchoá-lo, alguém vai precisar protegê-lo, até que ele se torne efetivamente autônomo. Então, essas primeiras experiências gregárias, elas que criam em nós as nossas estruturas de identificação. Amor, ódio, relacionamento, pertencimento, autoridade, esses valores que nós vamos construindo dentro da nossa psique. E é uma coisa muito interessante, porque nós precisamos exatamente dessas relações para nos construir.
Eu só me reconheço como ser humano, na minha existência, se eu me vejo no outro, e o outro da mesma forma. E uma coisa muito interessante é que esse processo de formação da psique, ela se estabelece em ciclos, e esses ciclos são chamados de setenários. Então é assim, o primeiro setenário, que são 7 anos, vai do 0 aos 7 anos de idade. Então, nesse período, no primeiro setenário da formação da psique do indivíduo, ele vai cada vez mais se desenvolvendo e ampliando esses valores da sua psique. E é muito comum a gente, por exemplo, muitas vezes está no shopping e às vezes tem uma criança dando birra, uma birra danada e tal, e está rodando no chão lá como se fosse encerando o chão do shopping. Aí você passa do lado da criança, a mãe olha para você meio sem graça, né? E fala assim para você, ele tem um temperamento tão difícil. Mas nesse primeiro ciclo é exatamente a hora que os pais têm de maior facilidade para moldar essa psique. É nesse momento, do 0 ao 7, em que os pais podem colocar limites, aprender a criar todos os processos de limitações, de autoridade, de valores e assim por diante. Dos 7 aos 14, o psiquismo vai se tornando cada vez mais. E ele começa a lembrar, evidentemente, dos seus traços psicológicos das encarnações passadas. Então, a sua índole começa a aflorar. Há um bombardeio hormonal no corpo físico, né? E ele começa, então, a se encorpar e se tornar psiquicamente, mentalmente, um indivíduo. Dos 14 aos 21 é um acabamento. É só um acabamento, porque ele vai criando valores, ele está em contato muito forte com a sociedade e assim por diante. Dos 21 para frente, é um Deus nos acuda. E aí a gente vai percebendo, então, por que quando chega nessa idade é quando aparecem as maiores adversidades e os maiores conflitos familiares. Bacana. Mas, quando a gente olha o relacionamento familiar sobre a ótica espiritual, nós não podemos deixar de lembrar, evidentemente, de pontos basilares da doutrina espírita. Por exemplo, a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, a reencarnação, a justiça divina. Quando a gente fala de justiça divina dentro de uma família, a gente não pode esquecer de uma entrevista que fizeram com Chico Xavier, em que perguntaram para ele como é que se fazia a formação de uma família. Como é que reunia os espíritos de uma mesma família? E Chico falou o seguinte, na reencarnação ninguém erra de endereço. Portanto, estamos na família que precisávamos estar, estamos vivenciando com as pessoas que nós precisamos viver, e esse processo há uma evidente razão. Qual? A nossa transformação moral, a nossa qualificação moral. E é muito interessante porque quando a gente vive esses desafios dentro da nossa relação familiar, a gente olha para aquele familiar que às vezes é muito difícil, muito complicada a convivência com ele, e nós espíritas temos o seguinte hábito, de olhar para aquela situação e falar, eu já entendi. Nós tivemos um problema em vida passada, então eu tenho um débito com ele. E eu vejo isso demais, às vezes as pessoas conversam comigo nas casas que a gente faz exposições, o indivíduo chega para mim e fala assim, Luiz, eu tenho um problema em casa que você não tem uma ideia do tamanho do problema, mas é o seguinte, eu já entendi que eu tenho essa dívida, então eu quero pagar essa dívida agora, porque eu nunca mais quero encontrar com esse indivíduo na minha evolução. E isso é uma meia-verdade, porque ele só está olhando para um lado. A questão da diversidade que ele tem com um parente é a consequência. Qual é a causa? As suas mazelas morais. Então, se o indivíduo não olhar para aquele resgate, observando a parcela de responsabilidade que ele tem nessa adversidade que ele vive em família, ele corre o risco de pagar essa dívida e logo ali na frente, contrair uma nova dívida com um novo espírito que vai se tornar parente dele na próxima encarnação. Então nós precisamos olhar sempre com muito cuidado como é que nós estamos inseridos dentro desses problemas. Então, a doutrina espírita ela é muito clara quando ela nos fala que
os nossos problemas e sofrimentos estão todos ligados às nossas mazelas morais. A espiritualidade soberana vai mais longe. Ela fala assim, quanto mais mazela moral, mais sofrimento o indivíduo passa. Então nós precisamos usar a nossa capacidade de autoconhecimento, começar a olhar para nós. E dentro dessas relações familiares, tem dois desafios, existem vários, né? Mas tem dois desafios dentro da relação familiar que são muito difíceis. O primeiro é a convivência familiar. O segundo é a intimidade familiar. Convivência por quê? Porque às vezes você tem um parente que você não gosta muito e ele fica longe, você quase não encontra com ele. Aí você não tem convivência, vai bem. Mas aquele que você tem que conviver com ele, isso é complicado. E o que é interessante? O interessante é que aquele indivíduo que nós temos que conviver com ele, segundo, inclusive, nosso querido Divaldo desencarnou há 2 dias atrás, aquela série psicológica da Joana de Ângeles é maravilhosa nos revelando isso. E ela nos revela que, por exemplo, aquele parente difícil que a gente convive, ele é, na realidade, um imenso telão mostrando para nós, em letras garrafais, quem nós somos. Luiz, você está me falando que eu me pareço com esse parente horroroso que eu vivo? Não sou eu não, é Joana de Ângeles. Por quê? É muito interessante. Qual que é a dificuldade? Porque é mais fácil a gente ver os defeitos no outro do que em nós mesmos. E um outro fator muito interessante é que a gente acredita que a gente atacando, criticando, acusando o outro, a gente resolve o problema, mas não resolve. Pelo contrário, piora. Porque quando eu critico, eu acuso o outro, quanto mais eu faço isso, menos eu me percebo. Cada vez mais eu tenho dificuldade de me perceber. E se quando eu não me percebo, o que acontece? Eu não consigo entender e aceitar que os meus erros refletem os dele e os dele refletem os meus. Então, o que nós precisamos entender? Que uma convivência familiar difícil é como se fosse um jogo de ping-pong. Vai ficar mais fácil para a gente entender. Então, é um do lado, outro do outro, com a raquete, bolinha para lá, bolinha para cá. Os dois têm que jogar. Aí você fala assim, eu não aguento mais, eu não vou mais jogar com esse indivíduo. Larga a raquete e vai embora. Não preocupa. A sabedoria divina vai te reunir na mesa de ping-pong ali na frente. Logo ali na frente. E aí a gente precisa entender que esse jogo se constrói nessa convivência difícil sobre vários aspectos. Tem um jogo de violência, tem um jogo de simbiose, tem, por incrível que pareça, tem um jogo de interesse pessoal inconsciente. Como? Você está falando que eu tenho interesse pessoal nesse conflito que eu vivo dentro da minha família? Pois é. Para a gente entender isso melhor, tem um filme do Woody Allen que chama Poderosa Afrodite. Nesse filme tem uma passagem que é muito interessante. O sujeito chega para o outro e fala assim, rapaz, minha irmã está doida. Ela acha que ela é uma galinha. Aí o amigo fala, mas isso é fácil de resolver, é só interná-la. Aí ele fala, não posso, eu preciso dos ovos dela. Interesse pessoal. Vamos trazer para a nossa vida, para a gente achar que é mais fácil? Né? Coisas que nós vivemos. Imagine uma família que tem um alcoólatra, em que o pai é alcoólatra. Espera aí, Luiz, mas o que acontece? Todo mundo vai, pega o pai alcoólatra, coloca numa instituição para ele ser curado, então ele é o doente. Não. Ele é um doente, porque o alcoolismo é uma doença, não é pouca vergonha, é uma doença. Mas todos da família estão adoecidos. Todos. Uns mais, outros menos, mas todos estão adoecidos. E a família normalmente não se reconhece. Mas que tipo de doença? Por exemplo, sempre nessas famílias tem aquele indivíduo que fala, minha vida é um problema, eu sou um sujeito que não tem jeito, tudo na minha vida dá errado, mas a culpa é do pai alcoólatra que eu tenho, eu não consigo nunca ter nada na vida por culpa do meu pai alcoólatra. Interesse pessoal inconsciente. Ou tem aquele que fala, larguei tudo na minha vida, abri mão de todos os meus sonhos para poder cuidar da minha família, porque eu tenho um pai alcoólatra. Há um desequilíbrio profundo nesse processo.
Todos estão adoentados. Vocês querem um outro exemplo que a gente vê muito? O pai e a mãe, apesar de reclamar profundamente o tempo todo, se esforçam para resolver todos os problemas de um filho adulto. O cara já é adulto, às vezes está lá com 30, 40 anos, dentro da casa dos pais, e os pais resolvendo tudo para ele, e reclamam os pais. Olha, Luiz, mas tem interesse pessoal inconsciente nisso? Tem. Por quê? Para a psicanálise, os melhores pais, os melhores educadores, são aqueles que, quando o filho se torna adulto, eles são desnecessários na vida dos filhos. Por quê? Porque eles criam autonomia nos filhos. Porque os filhos não são dos pais, os filhos são do mundo. Mas então qual é o interesse pessoal inconsciente que existe nisso aí? Várias razões, mas uma das maiores, qual é? É uma carência emocional, o medo do filho deixar de gostar deles. Todos adoecem. Os pais adoecem e o filho adoece. Percebem? Como que essas relações, elas são delicadas. Então, se a gente olha para a nossa família e percebe algum desequilíbrio grande, alguma confusão maior, a gente precisa perguntar, no que eu estou contribuindo para a minha família estar vivendo esse conflito? Porque, de alguma forma, nós co-participamos. E, às vezes, não é de maldade, como um pai e uma mãe que tenta resolver problemas de um filho de 40 anos, em que ele teria que ter autonomia para viver as experiências e que ele precisava realmente construir para ele. Não é maldade, é algo que precisa ser trabalhado dentro de nós. E aí a gente vê como que esse aspecto mental, nessa relação familiar, ela é delicada. Mas qual o outro desafio? Qual que é o outro mais complicado? É a intimidade. A intimidade familiar, ela tem um lado sombrio e perigoso. Por quê? Com o tempo, na convivência, essa intimidade vai ficando muito grande, vai se perdendo o quê? Vai se perdendo a cordialidade, a cortesia, a atenção, a civilidade. E o indivíduo, então, começa a ter comportamentos ofensivos, comportamentos agressivos e até mesmo violentos. Sendo que ele jamais se comporta dessa forma fora de casa. Percebem? Aí, então, a gente pensa, meu Deus, então esse negócio de convivência familiar é complicado. É. Aí vocês falam, nossa, Luiz, mas que palestra chata, você só está falando de problema, a gente está lembrando das nossas famílias, né? E como é que faz? Já entendemos que nós somos seres gregários, que a gente, querendo ou não, nós temos que nos relacionar. Já entendemos que estamos dentro da nossa família, que há uma relação kármica aí, a gente tem que realmente resgatar o que é necessário. Então, Luiz, tem solução? Dá para ter uma solução? Eu ouso dizer para vocês, com décadas de consultório que a gente tem, que tem. E é uma solução definitiva. E parece clichê para nós espíritas. Então, qual é a solução, Luiz? A prática, não é a teoria, a prática do Evangelho de Jesus no lar. Ah, mas isso a gente escuta tudo quanto é palestra, não é assim? O que é isso? Por quê, gente? Porque Jesus, na minha opinião, humilde opinião, é o maior psicólogo que esse planeta já teve, o maior psicanalista. Porque os ensinamentos de Jesus são muito mais sobre o aspecto mental do indivíduo do que religiosos. E aí, então, o que Jesus nos fala em relação a essa questão tão difícil, tão conflituosa? Como que a gente lida com isso dentro da nossa família? Qual é a solução que Jesus traz para nós, para esses conflitos familiares? Ele traz várias, mas o nosso tempo não nos permite falar muito. Então, eu vou falar só de duas. A força do silêncio é a força da humildade. Ih, pelo amor de Deus, já complicou. Silêncio e humildade? É. Vamos pensar. Quanto desequilíbrio familiar existe por causa da falta de silêncio? Provavelmente muitos de nós já vivemos a seguinte situação. Por que eu não fiquei calado? Porque se eu tivesse ficado calado, não tinha tido esse problema. Percebe? Então, nós acreditamos na força da palavra.
Quantas vezes a gente já ouviu falando assim, sabe aquela fulana que foi aquele desaforo? Pois é, eu fui lá e falei isso para ela. Ela escutou tudo o que ela precisava. A gente acha que a força da palavra resolve o problema. Quando que, na realidade, quando duas pessoas nessas situações travam essa violência verbal, quando elas terminam, elas saem uma odiando mais do que a outra. Então a palavra não resolveu. O que nós precisamos entender, né? Que as palavras têm poder, elas exprimem ideias, sentimentos, mas o silêncio também tem. O silêncio também muda vidas. O problema é que nós achamos que silenciar é uma fraqueza. Há uma mentira social que diz o seguinte: quem cala consente. Isso é mentira. É uma crença limitante. E eu vou provar para vocês que quem está falando que isso é uma mentira, quem é? É Jesus. Então, me fala uma coisa. Como é que eu percebo realmente que o silêncio tem hora que ele é a coisa mais importante? Sabe quando você está vivendo um conflito tão grande na sua casa, que você fala, não adianta. Aí você fala assim, só se eu rachar a cabeça para enfiar lá dentro. E não adianta. Aí você vê que só o silêncio resolve. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos adotar um silêncio que tem consciência. Não é calar para não brigar. É olhar para o conflito e se silenciar de forma consciente. É o silêncio prece, em que o indivíduo está falando, e você está calado, olhando para ele, fazendo uma prece. É o silêncio voltado para o alinhamento do sentido maior da vida. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos adotar, como Jesus nos ensinou, o silêncio operante. Vamos ver as lições de Jesus? 3 rapidinho, bem rapidinho. Primeira lição de Jesus. Passagem da mulher adúltera. Jesus na praça, em absoluto silêncio, escrevendo no chão, com o dedo. De repente, a praça foi juntando gente, aquela balbúrdia foi se formando, aquela gritaria, aquele negócio, trazem uma mulher em pecado, colocam no meio da praça, todo mundo se reúne em volta dela, pedras na mão, e Jesus calado, em absoluto momento, em silêncio. Ele sequer levanta o rosto. E aí, Jesus é provocado. Mestre, pode apedrejar? Aí Jesus, então, quando é provocado, levanta e fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou um. O silêncio que Jesus estava, ele foi provocante. Ele incomodou o conflito íntimo que existia dentro de todos aqueles que estavam gerando aquela balbúrdia. Quantas vezes, a hora que começa uma confusão, a gente já pula para dentro da confusão e já começa a falar e começa a gritar e cria uma posição e tudo mais. Outra passagem, Jesus na última conversa com Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos falando, Jesus absolutamente calado, consciente. E aí, no final, Pôncio já estava ficando irritado com aquele silêncio de Jesus, pergunta: tu és rei? Aí Jesus fala: vós que está afirmando. Naquele momento ali, né, Jesus deixou claro que a verdade também pode ser transmitida pelo silêncio. Outra passagem, Jesus indo para o Calvário, carregando a sua cruz. Chicotada, cusparada, pedrada, xingamento. Jesus absolutamente calado. Não se defendeu, nada. Absolutamente calado. Por quê? Porque ele tinha certeza absoluta do que ele estava fazendo. Ele tinha certeza da arma que ele estava utilizando. Qual era a arma que ele estava utilizando? O silêncio. Porque Jesus sempre usou o silêncio para produzir paz. Você já usou o silêncio para produzir paz? No meio de um conflito? Tem uma passagem interessante de Divaldo Franco, em que certa vez Divaldo Franco estava muito chateado, bastante chateado.
ele estava recebendo severas críticas do trabalho psicográfico que ele estava fazendo. Mas estavam acabando com o trabalho dele. O que estava deixando ele mais chateado, muitas críticas vinham do meio espírita. Muitos espíritas metendo o pau no trabalho dele. E aí ele foi ficando indignado, foi ficando triste, não sei o quê, até um dia que ele falou, você quer saber uma coisa? Eu vou responder. Aí quem aparece para ele? Joana de Anjos. E ela vira para ele e fala assim, filho, não respondas, fique em silêncio. Ele se surpreendeu, se sentiu injustiçado, e perguntou, mas por quê? Por que eu não posso responder? E aí Joana de Anjos explicou para ele, por uma simples razão, meu filho. Se as tuas ações não foram capazes de convencê-los, não serão as suas palavras que o farão. Quantas vezes a gente fica falando, achando que isso vai resolver? Percebe? Então, nós acreditamos, né, que essa situação do silêncio ela é muito difícil. Luiz, e por que a gente tem tanta dificuldade de silenciar? Por falta da outra força que Jesus nos ensinou, a humildade. Temos dificuldade de nos silenciar porque não somos humildes. Mas a gente sabe o que é ser humilde. A maioria de nós acredita que ser humilde é você se vestir de forma muito simples, é você morar numa casinha muito simples, é você usar um calçado muito simples, é você ter pouca higiene pessoal. Isso não é humildade, isso é carência material. A humildade, ela começa primeiro com nós entendendo o reconhecimento da grandeza de Deus. Ou seja, tudo que existe na nossa vida tem um propósito. Nada, absolutamente nada do que nós estamos vivendo não tem um propósito. Tudo tem um propósito. Mas a gente acha que não. Certos sofrimentos, certas dificuldades, certas lutas, certos desafios, a gente acha que é vítima. A gente acha que é injustiçado. Então a nossa humildade começa entendendo que aquilo que nós estamos passando é perfeitamente correto com aquilo que nós precisamos aprender. Não é sofrer, é aprender. Mas humildade é mais do que isso também. Humildade é senso de proporção. É nós olharmos para nós e nos reconhecermos. O que nós podemos? Qual é a minha força? O que é possível? O que não é possível? É olhar para mim e reconhecer as minhas virtudes, mas reconhecer as minhas mazelas. Certa vez, Jesus era o exemplo de humildade. Certa vez, o jovem rico chega para Jesus e fala, bom mestre. E Jesus fala, pode parar. Pode parar. Bom, só Deus. Mas mestre eu sou. What? Jesus ficou arrogante? Não, ele sabia que ele era mestre. Então, quando nós sabemos quem nós somos, quando nós temos a nossa consciência tranquila, quando nós temos absolutamente capacidade de nos reconhecer, nós somos humildes. E é exatamente essa capacidade que vai nos dar a condição de olhar para o outro e falar, eu vou ficar silêncio, porque eu vou provocar a paz. Percebem? E aí, meus queridos irmãos, nós não podemos esquecer que nesses conflitos familiares existe um ponto delicado, muito delicado, que Jesus nos ensinou. Qual? Nós vivemos armados. Olha que interessante. A gente vem para uma casa como essa, chega aqui bem intencionado, escuta a palestra, toma um passe, aguinha fluidificada, faz a oração, faz um tratamento, vai embora para casa pesando 10 quilos. Ai, que leveza. Mas vai chegando perto de casa e começa a pensar, fulano está lá em casa, aquele traste vai me encher o saco. Eu vou subir as escadas e ele já vai começar a falar. Eu vou abrir a porta, aí você já está armado. Você já chega brigando. A gente vive armado. Nós precisamos desarmar para a gente dar oportunidade do equilíbrio, sensatez e a paz reinar. Vou lá para o centro, já sei que vou encontrar aquele fulano, eu vou dar uma resposta nele hoje. Percebe? Então nós precisamos olhar para nós e perceber como é que nós estamos nos posicionando. E aí, a sabedoria nos diz que não pode o discípulo ser maior que o mestre.
A pergunta é: o que será que Jesus espera de nós na nossa convivência familiar? Fácil. O que ele espera de nós? Um constante trabalho íntimo de renovação moral. Porque o nosso adversário, sabe aquele parente difícil que você tem? Pois é, ele é o grande professor que você tem. Como é difícil a gente reconhecer ele um professor, porque é ele que nos traz o desafio de nos mortificar. Porque se nós não tivermos o desafio, nós não vamos nos transformar moralmente. E aí, meus queridos irmãos, tudo vai fechando quando Emmanuel nos fala uma frase que é terrível, mas é uma absoluta verdade. Nas divergências, nos problemas, nas confusões familiares, Emmanuel nos fala o seguinte: a vida familiar, da convivência familiar, é um intrigado jogo de espelhos que sempre reflete a nós mesmos. E é interessante porque a hora que você olha para o seu parente, que você não gosta dele, às vezes ele tem algumas mazelas morais que você não tem. Aí elas não te prejudicam, elas não te irritam. Mas aquelas mazelas morais que ele tem que te irrita, essas você pode olhar. Você tem também. E é isso que faz com que a gente possa cada vez mais nos olhar e falar assim, então eu preciso me trabalhar, porque ninguém muda ninguém. Mas temos absoluta capacidade de nos mudar a nós mesmos. Basta que queiramos. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos entender que nós precisamos florir onde Deus nos plantou. Onde Deus nos plantou? Na nossa família. E como é que nós vamos ter a capacidade de fazer com que nos tornemos exatamente uma planta florida, né? Dando toda a beleza, todo o perfume, toda a capacidade de harmonizar. Como? Trabalhando cada vez mais os nossos reais testemunhos na intimidade do lar, praticando os ensinamentos de Jesus, em especial com a nossa lição de hoje, o silêncio e a humildade. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela presença, pela atenção de todos vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Um beijo grande no coração de todos. Uma boa noite. Muito obrigado.